Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Henrique de Matemática e estarei aqui com vocês mais uma vez para ministrar uma aula sobre números inteiros. Na aula de hoje nós iremos ver os conceitos de adição e subtração de números inteiros e também o conceito de adição algébrica, né? Vamos lá pessoal? Muito bem. Ó, a adição e a subtração de números inteiros, ela é bem semelhante, ela tem umas particularidades, mas ela é basicamente uma continuação da adição e subtração que nós já vimos no número natural, né, que vocês estudaram no sexto ano. Agora, vamos ver uma situação em que ocorre essa adição. Ó, durante a primeira fase do torneio de futebol, a equipe do Rancho Norte chegou ao último jogo com 5 pontos. Obteve a vitória neste jogo e conquistou mais 3 pontos. Quantos pontos o Raio Branco, o Rancho Norte, obteve durante a primeira fase desse torneio? Veja só. Para ilustrar essa situação, eu coloquei para vocês aqui uma reta numérica, né? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma de dois números, que foi a quantidade de pontos que ele já tinha, que era mais 5, né? 5 pontos positivos. E a quantidade de pontos que ele conquistou no último jogo. Obteve uma vitória e conquistou mais 3 pontos. Agora veja só. Nós partiremos aqui do número 5, que inclusive eu coloquei ele destacado aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. Destacado em vermelho. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar mais 3 pontos. Ó, na reta numérica, sempre nós estamos acrescentando um número positivo, nós sempre nos direcionamos para o lado direito da reta. Em direção ao lado direito. Aí veja só. Eu vou acrescentar mais 3. Veja só como é que fica. 1, 2, 3. Eu estaria somando mais 3. Então, 5 mais 3 igual a 8. Essa nossa adição aqui de números, só de números positivos, ela é a mesma adição que você já faz com os números naturais. Veja bem, ó, eu tenho aqui um número positivo, eu vou somar com mais outro número positivo, são os números naturais que nós estamos somando. Então, eu tenho 5 mais 3 igual a 8. Se eu levar em consideração esses sinais que nós temos aqui, esses parênteses, nós temos que lembrar do seguinte, ó. Todas as vezes que eu tenho antes de um parênteses um sinal positivo, como nós temos esse aqui, quando ele sair, esse número sair do parênteses, eu quero eliminar esse parênteses, o número que está dentro continua da mesma forma que ele está. Veja só, esse primeiro aqui, ó, mais 5, ele tem aqui antes um sinal de mais, porque quando é no início a gente não coloca, né? Aí então, se eu tirar ele do parênteses, ele fica exatamente como ele está aqui, ó. Então fica mais 5. Aqui o mais 3 também é a mesma coisa, ó. Se eu tenho aqui um sinal de mais, aqui ele continua igual. Então, como eu sei que esses números positivos são equivalentes aos números naturais, é só eu somar 5 mais 3 igual a 8. Aí, a partir daí, eu sei que a equipe do Rancho Norte obteve 8 pontos. Lembrando, ó, a adição de dois números inteiros positivos resulta em um número inteiro positivo. Aí, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Temos 3 exemplos aqui. Aí o que foi que nós acabamos de aprender? Que a adição de dois números inteiros positivos resulta num número inteiro positivo. Então quer dizer que, professor, se eu somar todos esses números aí, que todos são positivos, o resultado será positivo? Sim. Veja só. Eu tenho o mais 7, né, eliminando parênteses, fica só mais 7. O mais 4 também, eliminando parênteses, só fica do jeito que está, mais 4. Se os dois são positivos, o resultado deve ser positivo e eu só somo os valores absolutos deles, ó. 7 mais 4, 11. Ó, eu tenho aqui, mais uma vez, eliminando parênteses, eu tenho mais 6. No segundo, eu tenho eliminando parênteses, continua, mais 8.
Aí agora, somando os dois, 6 mais 8 são 14, final de mais. E por último, aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho mais 10 e mais 9. Somando os dois, eu tenho mais 19. Pessoal, só uma observação, ó. Se eu, caso eu não quisesse colocar esse sinal aqui, que eu estou riscando aqui, né? Só lembrando sempre disso, eu não precisaria, tá? Eu poderia escrever apenas 19, que esse número continuaria sendo positivo, tá? Mas deixa ele aí. Lembrando, dois números positivos somados equivale a um número positivo. Agora, olha só, temos uma pequena diferença aqui agora, né? Ao invés de eu ter dois números positivos, nesse momento eu tenho dois números negativos. Pode ter um menos 6, menos 4, mais menos 6. Olha só, lembre logo daquela situação de eliminação do parênteses. Ó, sei que aqui tem um sinalzinho de mais, que não está aparecendo, mas ele é subentendido aí. Então quer dizer o quê? Se eu tenho um sinal de mais antes de um parênteses, quando eu elimino o parênteses, ele permanece do mesmo jeito que está. Então, se aqui tem menos 4, quando eu eliminar o parênteses, continua menos 4. Viu? Se eu tenho aqui, ó, menos 6, eliminando parênteses, continua menos 6. Agora, tem o que aqui? Dois números negativos. O que é que a nossa observação aqui embaixo diz? A adição de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro negativo. Então, ó, eu vou ter que somar esses dois, né? Eu já sei que o número vai ser negativo. Eu vou só somar 4 mais 6, 10. Alguns de vocês podem se perguntar por que é que eu estou somando esses dois números negativos, esses dois números aqui, se nós temos um sinal de menos, né? Pessoal, eu queria que vocês imaginassem o seguinte, ó, primeira coisa. Supondo que você tenha uma determinada dívida no valor de R$4, supondo, né? Você está devendo alguém numa venda ou em algum determinado lugar, você ficou devendo R$4. Aí, nesse mesmo local lá, você voltou depois e fez mais uma compra, né? Comprou mais uma vez, de fiado, e ficou devendo nessa segunda vez R$6. Então, agora veja só a situação. Você estava devendo 4 e depois estou devendo R$6. Então, quer dizer o quê? Que ao todo você vai estar devendo R$10. Que essa dívida que você tem é que é representada por esse sinal negativo aqui, ó. Você estava devendo 4 e devendo 6 e agora você está devendo 10. Porque é o total da sua dívida, ou é o valor total da sua dívida. Lembre sempre disso quando for fazer trabalhar com números negativos. Veja só, na segunda eu tenho o que aqui? A adição de dois números negativos reproduzindo um número inteiro negativo. Então, vou trabalhar uma vez. Ó. Eu tenho o menos 10 eliminando parênteses, fica só menos 10, né? Aqui é o mais menos 5. Eliminando esse parênteses, continua menos 5. Aí eu vou fazer o que com essas duas dívidas que eu tenho aqui? Eu vou somá-las. Então, 10 mais 5 são 15. E o sinal de menos que eu vou acrescentar aí. O terceiro item, eu tenho o que aqui? Menos 8 mais menos 6. Eu coloco o menos 8, eliminando o parênteses, fica só menos 8. Tenho depois mais menos 6. Sinal de mais antes, então o que está dentro do parênteses permanece. Continua menos 6. Aí eu vou fazer o quê? Somar os dois que eu tenho agora, os dois números negativos. 8 mais 6 são quanto? 14.
eu vou ter menos 14. Uma dúvida que poderia surgir: professor, se eu tivesse 3 números negativos seguidos, 4 números negativos seguidos, eu poderia somar todos? Poderia. Você, supondo, se você tivesse aqui menos 8, menos 6, menos 10, como tem aqui na terceira seguida, né? Você ia somar 8 mais 6, são 14, com mais 10, 24. Então, o total seria menos 24. E assim sucessivamente. A quantidade de números com sinais iguais que você tiver, você pode somar. Agora, surge a seguinte situação, né? Professor, e se eu tiver números com sinais diferentes, né? Veja bem, o que é que nós temos aqui, ó? Menos 10, mais 6. Agora a situação muda um pouco de figura, né? Veja só o que é que eu tenho que fazer, ó. Na adição de 2 números inteiros com sinais diferentes, subtrai-se os seus valores absolutos e atribui-se o sinal do número de maior valor absoluto. Veja só. Para iniciarmos aqui, eu vou lembrar a vocês só qual é o conceito de módulo valor absoluto, que nós vimos na última aula. Ó, o módulo, ele é representado por aqueles tracinhos, ó. Ele é parecido com parênteses, mas só que são uns traços. Supondo, eu tenho aqui menos 12. O módulo de menos 12. Esse módulo aqui é a distância que esse número fica da origem do sistema, que no caso a origem é o termo zero, o elemento zero. E a grosso modo é você imaginar, eu tenho aqui que seria o módulo de menos 12, né? É só você imaginar o número sem esse sinal aqui. Então, o módulo de menos 12 é o quê? 12. Se por acaso eu tivesse o módulo de mais 5, é igual a quanto? É igual a 5. O módulo de mais 5 é igual a 5. É só você ver o número sem o sinal. Então, o que é que nós vamos fazer primeiro aqui? Vamos primeiro eliminar esses parênteses. Ó, eu tenho menos 10, eliminando o parênteses, fica menos 10, né? E fica mais 6. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subtrair os valores absolutos primeiro, ou seja, você vai subtrair esse menos 10, tirando o sinal, fica só 10. E o mais 6, tirando o sinal, fica quanto? 6. Então, eu vou subtrair esses dois. Então, quanto é 10 menos 6? É 4. Então, eu tenho aqui que essa subtração vai dar 4. E qual é o sinal que eu vou atribuir? Aí você vai ver o número que tem maior valor absoluto. Atribui-se o sinal do número de maior valor absoluto. Eu tenho os valores absolutos. Eu vou riscar bem aqui os sinais, só para a gente ver só os números. Ó. Eu tenho aqui. Quais são os números que eu tenho aqui? Eu tenho 10 e tenho 6. Qual é o maior? O 10 ou o 6? É o 10. Então, no 10, qual é o sinal que eu tenho? Sinal de menos. Então, eu vou atribuir a esse resultado o sinalzinho de menos, certo? Segundo item, ó. Eu tenho menos 9 mais 15. Vejamos agora. Eliminando primeiramente esse parênteses aqui, eu tenho menos 9. E aqui agora mais 15. Aí o vai ficar, continuar mais 15. Aí eu vou fazer primeiramente a subtração só dos valores absolutos, ó. Eu vou subtrair. Eu tenho 9 e tenho 15, né? Então, subtraindo 15 menos 9 vai dar quanto? Vai dar 6. Aí agora, qual é o maior dos dois? É o valor absoluto 9 ou o valor absoluto 15? É o 15, né? Então eu vejo aqui, qual é o sinal do 15? Sinalzinho positivo, ó.
Então, atribua ao resultado o sinal de positivo, sinal de mais. No terceiro item, temos também, ó, mais 12 e menos 8. Eliminando os parênteses, coloque mais 12 e menos 8. Vou subtrair um pelo outro. 12 menos 8 é 4. Qual dos dois é o maior? O 12 ou o 8? É o 12. Então, eu coloco o sinalzinho de mais. Agora, resumo aqui da adição. Ó. Sinais iguais. O que é que eu tenho que fazer? Toda vez que tiver dois sinais iguais, eu adiciono os valores absolutos e mantenho o mesmo sinal. Então, ó, menos 10 e menos 6 vai dar, somando 10 mais 6 dá 16, e vou manter o sinal de menos. Se os sinais são diferentes, eu faço o quê? Subtraio os valores absolutos e coloco o sinal do número de maior valor absoluto. Ó, subtraindo aqui, ó, 15 menos 7 dá 8, e o sinal do 8 é menos, porque o 15 tem maior valor absoluto e é negativo. Agora, na subtração, temos, ó, em uma cidade do Alasca foi registrada a temperatura de menos 5 graus Celsius. E durante o inverno, a temperatura registrada foi de menos 18 graus Celsius, nessa mesma cidade. Agora, vejam só, vou colocar isso aqui numa reta numérica para vocês verem melhor. Eu tenho aqui a temperatura de menos 18 e aqui a temperatura de menos 5, né? Agora vamos ver, qual é a diferença entre essas duas temperaturas? Eu tenho aqui a menos 18, que vai ser menos 5. Agora, nessa situação aqui, eu tenho uma diferençazinha, né? Aqui no meio, eu tenho um sinal de menos, ó. Aqui no início, continua sendo um sinal de mais, né? Então, quer dizer o quê? Se eu tenho mais antes do parênteses, eu posso representar o número que está dentro do parênteses da mesma forma que ele está aí. Então, eu coloco aqui, ó, menos 18. Mas todas as vezes que você encontrar um número negativo, um sinal negativo antes de um parênteses, todos os números que estiverem dentro do parênteses vão mudar de sinal. Veja só. Como é que vai ficar? Aqui, antes do parênteses, eu tenho menos. Dentro, eu tenho menos. Então, esse menos aqui, ele vai virar mais, ó. Então, fica menos 18 mais 5. Aí, agora, eu vou relembrar o conceito que nós acabamos de aprender. Sobre qual é o conceito? Nós temos aqui, ó, dois números com sinais diferentes. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair esses dois números, os valores absolutos deles, ó. Eu vou fazer 18 menos 5. Então, 18 menos 5 é quanto? 13. Aí a pergunta é, qual é o valor absoluto maior dos dois? É o 18 ou é o 5? É o 18. Qual é o sinal do 18? Sinal de menos. Então, aqui, eu também vou ter o sinal de menos. Aí a diferença de temperatura registrada foi de menos 13 graus. E para vocês lembrarem, subtrair dois números inteiros é a mesma coisa de somar o primeiro com o oposto do segundo. Ou seja, nós sempre vamos, se nós estamos subtraindo dois números inteiros, vou ter que colocar o oposto do número anterior, do segundo número. Vou ter que trocar o sinal dele, né? Temos alguns exemplos aqui para a gente fixar melhor. Veja só. Eu tenho menos 6 menos 8. Veja só. Lembrando, é o primeiro, somar o primeiro com o oposto do segundo, né? Então, no primeiro eu vou ter menos 6, aí eu tenho menos 8. O que tem dentro do parênteses é menos 8, né? Então eu vou ter que colocar inverter o sinal, colocar mais 8. Aí agora, o conceito de sinais diferentes, eu tenho dois sinais diferentes, vou ter que fazer o quê? Subtrair
os valores absolutos. Ó. 8 menos 6 é quanto? 2. E qual é o sinal do maior valor absoluto? O maior valor absoluto é o 8, então coloco o sinal de mais. Segundo item, eu tenho mais 7 menos 5. O mais 7, como sempre, nós estamos vendo aqui no início, é um sinalzinho de mais, né? Então eu coloco o mais 7 do jeito que ele está aqui. Agora, o menos 5, que está com parênteses precedido de um sinal negativo, eu vou ter que trocar ele de sinal. Então, ó, menos 5 vai ficar mais 5. Mesmo conceito que nós aprendemos, sinais iguais, eu vou somar os dois, 7 mais 5 são 12, e coloco o mesmo sinal que eu já tenho aí, que é o sinalzinho de mais. Agora eu tenho menos 4 mais 11. Aí o que é que eu tenho que fazer? Mais uma vez, menos 4, coloco aqui. Aí o menos, o que é que ele faz? Inverte o sinal que está dentro do parênteses. Então, mais 11 fica menos 11. Mais uma vez, sinais iguais, eu faço o quê? Somo os dois valores absolutos, mantenho o mesmo sinal. 4 mais 11, 15, e sinalzinho de menos. Eu tenho mais dois itens aqui, ó, que eu posso utilizar mais como exemplo. Vamos ver mais esse exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, menos mais 6 menos mais 13. O mais 6 continua da mesma forma que está. O mais 13 vai ser invertido esse sinal aí. Por quê? Porque está com o sinalzinho de menos antes. Então, vai ficar mais 6, ao invés de ter mais 13, eu vou ter menos 13. Então, subtraindo os dois, 13 menos 6 dá quanto? 7. Qual dos dois tem o maior valor absoluto? O 6 ou o 13? O 13. Então, eu vou ter o sinal de menos. E como último exemplo aqui, nós temos menos 8 menos 15. O menos 8 permanece como está. E o menos 15 vai trocar de sinal, porque está precedido com o sinal negativo. Então, o menos 15 vira mais 15. Agora, subtraindo os dois, 15 menos 8 é 7. Sinal de mais, porque o 15 é o maior valor absoluto aqui, ó. Então, vai ter finalzinho de mais. Resultado, mais 7. Agora, eu queria deixar para vocês responderem agora esse pequeno desafio aqui. Esse desafio é para vocês treinarem o conceito de adição e subtração que nós aprendemos hoje, né? O que é que está dizendo aí, ó? Veja só. Na pilha abaixo, cada tijolo equivale à soma dos dois imediatamente abaixo, né? Aí o que é que ele quer? Que você determine o valor de R. Veja bem, nós vamos fazer só a soma, né? O que é que você tem que fazer? Ó, aqui nós temos esse tijolinho do A, né? O tijolinho A, quais são os tijolos que estão imediatamente abaixo dele? Ó, o menos 4 e o mais 8. Ó. Menos 4 e mais 8. Então, você vai ter que fazer o quê? Calcular menos 4 mais 8. O resultado, você coloca aqui. Então, você coloca aqui, ó. Na frente do A, você coloca aqui. O B, ele está apoiado em quais? Ó, no mais 8 e no menos 10. Então, você vai colocar mais 8 mais menos 10. Aí, o resultado que der, você vai fazendo aí, coloca o resultado aqui também. E aqui o C, você vai fazer a mesma coisa, ó. Menos 10 mais 5. Pronto. Depois que você terminar essa linha, você vai seguir e subir aqui para o D, né? O D está apoiado em quais? Ó, no A e no B. Então, o resultado que tem aqui no A
e aqui no B é que vai determinar o D. E o resultado que der no B e no C é que vai determinar o E. Então, tome bastante cuidado com o que você vai fazer aqui. Porque se você errar um desses números aqui, vai comprometer o resultado final, né? Na próxima aula, eu vou responder com vocês esse desafio. Aí vocês vão conferir para saber quem foi que acertou. Qualquer dúvida, você pode perguntar ao seu professor, que ele ajuda a responder isso aqui, com certeza, viu? Então, bem, pessoal, isso aqui é o que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar com adição e subtração, vendo a parte de adição algébrica. E, além dessa adição algébrica, nós vamos ver também resolver esse desafio e resolver também algumas questões, algumas situações, problemas. Eu espero que todo mundo tenha compreendido bem a aula, tenha aprendido bastante e até a próxima aula, pessoal.